Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico. Hoje nós vamos falar sobre a noção de histeria. Mas antes, só te lembrar que toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos uma aula gratuita. Para participar, é muito simples, basta você clicar no link que está aqui na descrição. Não perca essa oportunidade de aprender mais sobre a psicanálise e os vastos temas que a gente tem aí, tanto no nosso cotidiano quanto na academia. Enfim, vale muito a pena. Clica aqui e faz o seu cadastro. Vamos lá falar sobre histeria. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que foi assim, a partir da histeria, que o Freud vai propor um método psicanalítico. E eu estou falando em método, em primeiro lugar, porque a psicanálise surge assim. Ela surge da prática terapêutica empreendida pelo Freud para o tratamento das afecções neuróticas, no caso, essa neurose chamada neurose histérica. As pacientes do Freud eram chamadas de histéricas. Mas qual foi o ponto, né? O contexto é que naquela época, essas histéricas elas eram vistas pela sociedade como mulheres que sofriam socialmente de problemas morais, como se fosse problema no caráter delas. A medicina da época via essas mulheres como pessoas completamente loucas, incapazes, né, de lidar, vamos dizer assim, com a rotina concreta, com o real no sentido da realidade objetiva. E a religião via essas mulheres como mulheres que estavam completamente, vamos dizer assim, endemoniadas ou que sofriam de algum problema, alguma questão espiritual. Isso é muito interessante porque o Freud ele vai rejeitar todas essas noções completamente da época e vai assumir uma postura terapêutica. Ele vai pensar a partir do diálogo, a partir da fala, a partir da relação terapêutica com essas pacientes. Freud vai passar a hipnose, entre vários outros métodos como da pressão, a catarse, até chegar então, de fato, na associação livre, que é o método fundamental para lidar com isso. Bom, com isso o quê? Com a histeria. A histeria a gente pode pensar como a manifestação, vamos dizer assim, dos nossos conflitos inconscientes, ou seja, aqueles conflitos que foram recalcados em relação ao nosso desejo, ao nosso trauma, e que se manifestam sem nenhum tipo de movimento consciente no nosso corpo ou na nossa vida, na vida psicológica também. Por exemplo, sabe quando você sofre fisicamente, faz exames, sofre de ansiedade, faz exames, ou tem algum tipo de diabetes, ou aí tem, nesse sentido, é claro, ou psoríase, ou enfim, gatilhos para muitas outras doenças, você faz exames e aí você não descobre nada. E isso é característico da própria histeria, conflitos ligados aos traumas e desejos da nossa alma que se manifestam como uma espécie de descarga emocional no nosso corpo ou no nosso comportamento, na nossa vida, né, psicológica, um comportamento ansioso, por exemplo, caberia bem aqui no que a gente está falando. Então, ou um ataque de pânico, enfim. Então, pensa comigo, se há um objetivo da nossa descarga afetiva, nossa descarga emocional, precisa ser saciado. Caso não seja, isso tem que ser redirecionado. Emoções, elas nunca são trancafiadas em algum lugar ou são completamente deletadas que não voltarão. Isso não existe. Todas as nossas emoções vividas, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida, elas tendem a retornar, ganhar força e de alguma maneira retornar. Então tudo aquilo que foi recalcado retorna e muitas vezes atravessa a nossa vida, o nosso controle consciente e então manifesta-se como um problema, um sintoma, seja na nossa vida psicológica, comportamental, seja no nosso corpo. Geralmente a gente chama de histeria de conversão. Aquilo que foi convertido ao corpo, emoções convertidas ao corpo são sintomas. Você já viu quando vai fazer uma prova e aí você fica muito nervoso, mas você se controla, vamos dizer assim, né? Entre aspas, por fora, mas te dá dor de barriga? Pois é, isso é uma boa forma, por exemplo, da gente compreender de como as nossas emoções afetam diretamente o nosso corpo. Agora você pensa, existem emoções que afetam muito mais o nosso corpo e emoções muito mais conflitivas, mais uma vez relacionadas aos nossos desejos e traumas,
que se manifesta na nossa vida. Então, histeria é esse movimento, aquilo que a gente chama de neurose histérica, que é direcionada ao nosso corpo, que pode ser convertida ao nosso corpo, mas pode ser também transformada em sintomas, vamos dizer assim, da alma, né? Da nossa vida psicológica. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, mais um léxico, e eu espero você no próximo. E quinta-feira, às 19 horas, não se esqueça, é gratuito, online, você pode assistir de onde estiver. Só se inscrever no link que está aqui na descrição. Um abraço e até lá.